Então, é nesse episódio onde o Juan morre? Esse episódio não foi tão ruim quanto eu pensei que seria. Não me entendo errado, ele ainda é bem abaixo da média, facilmente o pior episódio da série até agora. Eu fui conferir no IMDb a nota dele e ele tá lá embaixo também. Ele é tipo, tá com 7/2 ou alguma coisa assim, mas eu não sei se é tão justo assim, porque o episódio acabou de sair, então pouca gente avaliou, tá ligado? Então, vamos ver o quanto que ele vai estar depois que esse vídeo sair. Não tem muita discussão, todo mundo concorda que ele é o pior da série até agora. O bom é que agora, cara, eu tiro a minha dúvida sobre qual episódio eu coloco como o meu menos favorito. Antes, eu tava muito em dúvida entre três. Os dois EPs do Pandamon ou o EP do Mimikimon. E eu até hoje nunca cheguei a me decidir qual que eu acho melhor e qual que eu acho pior. Porque mesmo considerando esses EPs fracos em um aspecto ou outro, em todos eles tem cenas legais e importantes pros personagens e pros temas da série como um todo. Agora nesse EP15 aí não tem uma cena assim pra levantar essa dúvida, então ele fica como o último mesmo. Tipo, esse é o famoso episódio da garrafa da série. Tipo, é aquele episódio de baixo custo que reutiliza modelo de personagem, cenário, efeitos e escolhe ter um ritmo mais lento e pouco investimento nas cenas de ação do episódio, para que você possa investir em episódios em que esses efeitos seriam mais importantes. Aí por causa disso, esse episódio acaba perdendo bastante no visual e no ritmo dele, infelizmente. Tipo, mesmo assim, não considero esse episódio podre nem nada do tipo, porque pra eu considerar algum episódio ruim, eu preciso me sentir vazio com ele ou algum outro sentimento negativo quando eu termino ele, tá ligado? Não foi o caso aqui pra mim. Na maior parte do episódio eu tava só balançando a cabeça e no final eu fiquei, legalzinho, nada demais. Cara, chegou, né, galera? Chegou. O primeiro episódio que eu diria que é realmente mid, tá ligado? Eu não sei se eu falo se cheguei a odiar esse episódio. Eu diria que não, obviamente não. Mas eu não considero ele um episódio bom, tá ligado? Mas a verdade é essa, cara. Nem sei se tem como a gente falar aqui, tem uma diferença entre você gostar do episódio, não gostar, você considerar ele bom ou não. Porque realmente esse episódio não foi um episódio bom, cara. Tá? Uma coisa ou outra nele aqui e ali foi interessante que a gente vai falar a respeito. Cara, eu acho que eu colocaria uns 6/10. Eu acho que uma nota 6/10 seria justa. Talvez até demais. Faz sentido pra mim também. Ele tá bem na média pra mim mesmo, tá ligado? Tipo, na verdade, abaixo da média, então, né, 5 mesmo tá bom. Porque normalmente nos episódios de Beat Break, acho que o mais fraco que eu dei até agora foi um 7. Eu não considero ele um episódio péssimo, não, cara. Sim, ele foi o pior da série, mas é que ele tem seus momentos legais. Ele foi muito bem mais escrito do que eu pensei que ele inicialmente seria, de acordo com a prévia dele que tinha sido vazada, que a gente comenta em breve. Entrando no episódio em si agora, esse episódio é sobre a gangue do cogumelo, mais especificamente o líder deles, decidindo se vingar contra a Glowing Dawn pela situação que eles os colocaram. Se você esqueceu quem que é a gangue do cogumelo e o que a Glowing Dawn fez pra eles, não se preocupem. O episódio faz questão de deixar os 5 primeiros minutos dele pra fazer você lembrar deles. Só reutilizando cenas dos episódios passados. 5 minutos só disso. Cara, é tenso. E é tenso, tipo, a pior parte de tudo é que eu fiquei procurando nessa cena pra ver se tem alguma animação nova, algum diálogo novo, algum conteúdo novo. Porque tinha algumas cenas aí que eu não lembrava nos episódios que elas fazem parte. Aí eu fui conferir, não, tipo, é só reutilizado mesmo. Tem um diálogo, tem uma animação nova lá, tá ligado? Infelizmente a única coisa relevante mesmo nesses 5 minutos de episódio é aqui que eles dão o contexto de como a vida deles ficou depois do encontro com a Glowing Dawn e a morte do Shambomon pelo Iemon do Brinco, em que eles basicamente chegaram na pobreza, num estado pior que a Glowing Dawn a gente já vê o quanto de dificuldade que a Glowing Dawn passa e agora a gente tá vendo eles passar por uma situação ainda pior. Eu acho legal ver isso porque é uma parte realista desse mundo, tá ligado? Os caras são fracos, estão lá em questão de tier list, os caras estão lá embaixo e eles não tem como competir, tá ligado? Então, por extensão, eles não vão ter trabalho e vão acabar morrendo de fome, basicamente. O líder deles, ele sente rancor da Glowing Dawn por causa disso, porque ele precisa descontar o ódio dele em alguém, porque, cara, honestamente, a Glowing Dawn não fez nada demais pra eles, sendo 100% honesto.
pelo menos aqui no episódio, faz muito mais sentido do que a sinopse que foi vazada desse episódio, onde dizia que eles estavam indo se vingar do Kyo, o que faz absolutamente zero sentido e eu ia ficar muito nervoso se fosse verdade. O Kyo nunca viu esse maluco na vida e os malucos nunca viram o Kyo na vida também. Mano, os caras cagaram de medo daquele confronto só de ouvir o nome dele. No momento que a Wolvermon falou do Kyo, acho que foi a Arena, não lembro, os caras saíram correndo. Não faz o menor sentido eles irem atrás do Kyo. E falando nos diabos, o cara só vê o carro do Yoshi passando assim e já fala: meu Deus, é a Glowing Dawn! Como? Como que ele sabe disso? Como que o cara sabe disso? O cara tá tão quebrado que ele de longe sentiu o cheiro do Makoto, tá ligado? Sinto o cheiro de dinheiro. Mano, não é possível, cara. Como que o cara sabe que aquela porra lá é o carro do Yoshi que dá carona pra Glowing Dawn de vez em quando? Não, tá bom. Nisso ele jura se vingar da Glowing Dawn e carrega o Sapotama novo dele, dando a luz a essa aberração aí, meu pesadelo, meu demônio da paralisia do sono. Acho que é um dos poucos pontos positivos do episódio, onde eles dão mais informações sobre o funcionamento dos Sapotamas, que no caso é que cada Sapotama só pode criar um Digimon por unidade, já que esse maluco aí precisou ir atrás de outro depois que o Digimon dele morreu. E depois do nascimento do Vegemon, a gente vai pra cena onde a gente tem os Digimons Baby treinando, que aí provavelmente acontece a melhor cena do episódio, na minha opinião, que é onde a Prestimon, ela consola o Poyomon, que tava com medo de lutar, dizendo a mesma coisa que a Arena disse pra ela quando elas estavam no começo da carreira como cleaners. E daí com isso tem um flashback da Arena indo contra uma Cocatrimon em um dos primeiros trabalhos dela. E tipo, é uma cena de 5 segundos do episódio e eu já acho que é a melhor parte dele. Eu pensei isso agora mesmo, mas provavelmente deve ser a melhor cena do episódio. Não tem outra, cara. Tipo, é uma cena tão bonitinha, as duas naquela situação. É basicamente o que a gente queria ver no anime, porque a Arena, ela foi a única que não ganhou algo assim ainda, sabe? Sim, sim. E tava lá torcendo pras duas ganhar da Cocatrimon, tá ligado? Vai, Arena, dá um murro na cara dessa galinha. Logo depois dessa cena, a gente também já vê a gangue do cogumelo dentro do Grinso, já descobrindo os Digimons Baby lá, que o líder deles planeja vender eles como vingança. E daí o Vegemon, né? Olha, eu achei ele até que legal nesse episódio. Vou ser honesto. Tipo, eu gosto da personalidade que deram pra ele aqui, e ele chega e fala: pô, meu patrão, tu tá pensando pequeno demais. Vamos deixar eles em estado vegetativo. Mané, vender Digimon Baby o quê? Como é que é? Vamos deixar vegetativo, tá ligado? Porque ele é um vegetal, cara. Cara, muito bom. Pior que eu escrevi isso e eu fiquei pensando nisso. Era vegetativo? Ok. Então, assim, eu curti bastante a personalidade do Vegemon nesse episódio. Onde, tipo, ele é patético, mas ele é um patético confiante, tá ligado? É divertido. Com isso, eles começam a executar os planos deles, derrubando Digimon por Digimon. E essa cena me deu muito a sensação de uma cena de caçada de filme antigo, tá ligado? Em que os caras estão indo caçar e um a um vai caindo. Aí eles começam pela Kiropimon, porque ela é a mais difícil de lidar mesmo. Depois com a Pristimon atraindo ela pra floresta com fogo, muito esperto. E aqui ela joba de novo, cara, infelizmente. A gente já sabia que isso ia acontecer, então não doeu tanto. Triste. Que tristeza. E nessa cena aí, tem algo que eu tô devendo comentar desde o episódio do Haremon e eu acabo sempre esquecendo. E aqui é um bom lugar pra comentar. Na descrição da Pristimon, diz que ela não gosta de cheiro forte, porque o olfato dela é bem mais apurado que o normal. Então, pra mim, faz sentido ela, e por extensão a Wolvermon, terem uma fraqueza bem grande envolvendo ataques assim, que nem o do Haremon e do Vegemon, por exemplo. O que é engraçado porque nesse episódio é a segunda vez em que ela foi derrotada por um bafo. Aí, é a vez do Gekomon e atacam ele no ponto mais fraco dele, TDAH. O cara chega lá na portaria: ei, eu trouxe um cogumelo gigante, o que você acha? Daí ele: ei, pera, eu não te conheço? Pera aí, não era pra ninguém vir aqui e... Nossa, é um cogumelo bem grande mesmo. Droga, TDAH, minha maior fraqueza. Bem-vindo ao clube.
Nessa cena tem duas coisas bem importantes pro episódio, na verdade. Primeiro, eles mostram os dois tipos de cogumelo do Mashimon, pra cena de derrota do Vegemon fazer sentido e não parecer forçada. E também mostram que o dono dele não concorda 100% com o que o Vegemon tá fazendo bem aqui na metade do episódio, com ele só dando o antídoto depois de saber que o maluco conseguiu envenenar o Gekomon. Então, o EP é bem mais escrito do que parece à primeira vista, ou pelo menos é mais escrito do que eu pensei que ele seria. Porque, de novo, tá com expectativa lá embaixo pra esse episódio. Expectativa abissal. Expectativa nível título da Honoka. Acho que explica a piada? Não, acho que o pessoal vai entender. Eu tenho a impressão que a gente faz piada muito mais referencial que isso e o pessoal entende. Não, de novo, a Narumi, cara, ela acertou que eu usei música de Bomberman no vídeo do Bomber Nanimon, cara. Os povos pegam tudo, mano. Aquele outro comentou lá e tá expor o vídeo, tá ligado? Um comentário muito bom, inclusive. Muito obrigado. Tá me motivando bastante. Sim, sim. Aí vai sair um projeto secreto aí em que eu falo mais sobre isso. Da interação que eu tô tendo com o pessoal do canal. Então, fiquem ligados. Nisso que eles conseguem envenenar o Gekomon, os Digimon's Babies veem isso acontecer e o Vegemon manda os caras irem atrás do Tomoro. Que tanto o Vegemon quanto os dois malucos lá, de algum jeito, sabem que ele tá lá. Tipo, como que eles sabem que o Tomoro tá lá? Não só isso, como eles também sabem onde procurar ele. Eu tava falando bem na escrita do episódio até agora, cara, e bem isso me acontece, cara. Ah, não, mano. Ah, não. Daí só chega os outros malucos assim, carregando o Tomoro, que não acordou com nada daquilo até agora. O quê? Como assim? Os caras. Você percebe que os caras até jogam o Tomoro assim no chão, tá ligado? Os caras soltam o Tomoro como se ele fosse muito pesado. Mano, que pior que foi isso mesmo. O Tomoro, no fim do episódio, tá sem entender porra nenhuma do que aconteceu. E antes disso, no episódio, eles disseram que ele tava dormindo. Então, é isso. O Tomoro só tem um sono pesado. Nisso que os caras jogam o Tomoro ali e ele não acorda de algum jeito. O Vegemon ameaça de começar a sugar o impulso do Tomoro, mas aí chega os nível bebê pra salvar a parada. E aí a consciência do líder da gangue começa a pesar um pouco com isso. O que é justo. Eu acho que na cena até eu me sentiria um pouquinho culpado. Também tem o fato de que o que eles estão fazendo é crime e eles vão ser condenados por isso, então isso também ajuda na decisão do cara. Aí o líder da gangue, cara, vai com calma, cara, eu acho que já tá bom. Aí o Vegemon, bom é o caralho, entendeu? Meu único propósito de vida é isso. Podemos dizer que você colhe o que planta? Pararará, no mesmo horário, na mesma praça. E beleza, o Vegemon começa a massacrar o pessoal, tá todo mundo apanhando, todo mundo ferrado. Aí o Vegemon fica de saco cheio, tira nos braços dele e manda o dono dele cacetar o Gekomon, senão ele vai deixar os amigos dele com Cold Heart também. O que é interessante, acho que a gente nunca viu um Digimon ameaçar o dono assim na série até agora. Tem como me corrigir nisso? Tinha que ser logo esse, cara. Tinha que ser logo esse, mano. Não entendo, tá ligado? O Astamon era totalmente passivo em comparação ao Vegemon, tá ligado? Não dando nenhum respeito pro meu humano. Eu acho que o máximo que chega perto disso seria o Gekomon, não? Justo, é o Gekomon e, sei lá, também os... Em teoria, os Digimons desastres, tá ligado? Tipo o Haremon, que devorou o dono dele, e o Snimon também, que aparentemente deu Cold Heart no próprio dono dele. Mas não sei também, porque, tipo, isso daí foi um bagulho interessante no episódio também que me levantou uma dúvida. Porque, vamos lá, o Vegemon, ele ameaça os amigos do cara, tá ligado? Ele não ameaça ele. Então, tipo, será que os Digimons, eles dependem dos donos dele pra conseguir viver, tá ligado? Porque, tipo, você pensa, tá, se eu matar o cara, sai a minha fonte de repulse. Mas mesmo assim, o cara, em teoria, conseguiria repulso em alguns outros lugares, tá ligado? Do jeito que ele também é confrontível, eu tenho a impressão que isso aí ia acontecer uma hora ou outra com ele, tá ligado? Então ele teria que se virar. Então, tipo, ele depende, os Digimons dependem do dono, não é o caso. Sei lá, só o Vegemon aqui que ameaçou mesmo, tá ligado? Vendo os Digimons que deram Cold Heart no pessoal, o único caso que realmente dá pra argumentar seria o do Snimon no episódio passado. A citação é que ele tava chacinando geral, deixando todo mundo que ele encontrava com Cold Heart. Mas a gente também nunca viu o dono dele com Cold Heart, tá ligado? Então, sei lá, depende.
Provavelmente não. Provavelmente é só porque é uma fonte de repulse ali na hora mesmo e ele não ia precisar tanto assim correr atrás de repulse. Provavelmente é isso. Mas eu só fiquei curioso mesmo com essa cena. Algum comentário sobre isso? Você já foi cirúrgico já nisso aí, pra ser honesto. É bem provável que você aprofundou mais que qualquer um nessa parte, viu? Eu não tenho dúvida disso, cara. Eu quero só ter certeza. É sério, não zoando. Você provavelmente foi o que mais aprofundou nessa parte desse episódio. Ou episódio geral, pra ser honesto. Eu acho que o cara viu, é meio filho mesmo, é de boa, é isso aí. Os caras zero fodas pra esse episódio, mano. Quando vê esse episódio vai ser importante pra caralho. E eu vou ser o primeiro a defender ele, tá ligado? Aqui como chegamos. Aí o Vegemon, nisso que ele tá sugando o repulso do Tomoro, o Poemon, ele tá vendo aquilo ali acontecer e ele se lembra das palavras da Prestimon e decide atacar o dono do Vegemon pra impedir ele de basicamente matar o Gekomon ali. E essa porrada dele que ele deu no cara, eu tenho a impressão que foi um pouco mais efetivo do que eu pensei que seria, mas tudo bem. Eu acho engraçado vendo um Digimon Baby conseguindo realmente derrubar uma pessoa. Mas só que, tipo, depois disso é aí que o episódio realmente fica bem abaixo da média pra mim. Porque eu sinto que o episódio ele só quer matar o tempo dele mesmo. Meio que depois disso só acontece a mesma coisa até a parte do Vegemon comendo cogumelo venenoso. É tipo, olha o que esses baby faz, olha o Vegemon fazendo uma cara engraçada, haha, humor e piada por uns 3 minutos. Até o Vegemon, sei lá, ele se lembrar que ele tá 3 níveis acima dos baby. Então, pra mim, eu nem importei tanto assim sobre essa ideia assim, do humor, haha, engraçado. Mas eu tenho que ser honesto aqui comigo mesmo e até com vocês, é que eu gosto muito dessa temática, desse tema assim de vários, sabe? Todo mundo se unir contra um mal maior. Uma cena, cara, que fica na minha mente é aquela parte lá do filme dos dinossauros da Disney, tá ligado? Quando todo mundo se une lá contra o Carnotauro. Algo desse tipo, sabe? Vários se unindo contra um só, ou pessoas de lados diferentes se unindo contra um mal maior, algo do tipo assim. Mas claro, isso aí não vai ganhar tantos pontos assim. Pra mim, vai 1 ponto aqui por isso. Porque eu sou nessa aqui e eu acho isso da hora, cara. Mas novamente, não foi algo nosso, foi épico de ver. Não, porque a ideia foi humor mesmo, né? Era pra ser algo mais engraçado. Mas ainda assim quis passar essa mensagem. E passou essa mensagem. Que tudo bem ter essa ideia do Red Vegemon e lembrar que ele tá muito acima deles ainda, mas whatever. É pra ser engraçado mesmo, tanto que essa cena meio que não leva pra nada, essencialmente, aí. Mas, tipo, eu acho que com esse comentário que você falou, cara, você deixou essa cena 1000 vezes melhor pra mim, tá ligado? Porque, tipo, eu tava tão insatisfeito com o episódio que, tipo, eu tenho a impressão que no final aqui eu só comecei a falar mal mesmo, tá ligado? Sem, sei lá, ir atrás de um significado maior, alguma coisa mais importante pra tirar dessa cena. E a cena aí que você falou aí agora, tá ligado? E comparando ela com a cena que teve nesse episódio, tipo, eu consigo ver os paralelos. Melhorou bastante a cena pra mim só nisso. Porque eu falo que isso me lembra também um pouco a cena do Quagamon, sabe? Nos primeiros episódios do Adventure original, que tem os Digimons, eles estão acho que na forma Baby 2, algo assim, forma Entrain. Eles se unem contra o Quagamon, depois eles evoluem pra forma criança, e mesmo nesse um estágio assim, anterior, eu acho que eles conseguem ou vencer ou atordoar o Quagamon, não lembro muito bem. Me lembra o contrário da cena do Mugen Dramon e os Numemon, porque, tipo, a intenção é a mesma, tá ligado? É mostrar uma união entre pessoas fracas ali pra ir contra um mal maior, só que eles mesmo assim acabam falhando, mas a mensagem é passada do mesmo jeito. Sim. Acaba sendo uma mensagem que se passa em fusão também, sabe? Ou, por exemplo, você pega várias peças que são fracas, assim, separadas e tudo, mas quando você une, você acaba unindo as peças, tornando algo muito, muito mais forte do que originalmente era, sabe? Sim. Então, tá, essa melhorou bastante pra mim agora, com isso em mente. É que, sei lá, toda a direção dela, o jeito que escolheram montar as cenas, o balanço de áudio lá tá esquisito. Tem aquela cena do Bonmon correndo atrás, correndo é foda porque não tem perna, voando atrás do Vegemon. Aí, sei lá, tem uns barulhos de bomba de fundo que é horroroso aquela cena, cara. Nossa, eu odiei o áudio daquela cena. Aí, sei lá, tem o Vegemon deslizando uma rampa de gelo que o Yuki Botamon fez, mas só que, tipo, ele tava no chão antes disso, what the fuck. Ele faz aquela cena desse espetado aí caindo lá, foi engraçado também. Foi engraçadinho, foi a cena pra... Foi a cena pra... Nem sei, esquece.
desculpa. Eu só acho estranho esse ser um episódio desse arco, tá ligado? Onde as coisas ficaram um pouco mais sérias, aí esse episódio acabou ficando aqui. Sendo que a gente já teve um episódio com o Nanimon e tudo. E mesmo assim foi relevante porque teve a aparição das táticas. Isso que eu achei esquisito, cara. A Glowing Dawn mal aparece nesse episódio, o Kyo só aparece lá no finalzinho dele. Não tem nada de táticas, não tem nada de pessoas girando, entendeu? Não tem isso, não tem nada. Pessoas girando, boa. Não tem eles, tá ligado? Cadê as pessoas girando? Quando você não vê as pessoas girando na série, você se pergunta, cadê? Pessoas girando. Nunca. Isso também que, tipo, me deixou um pouco pra trás nesse episódio. Tipo, ele não parece que faz parte de um episódio de arco. Tipo, ele quebrou legal a sequência, tá ligado? Eu acho que a gente nem reparou isso porque o quão foda-se foi o episódio e o nosso humor na hora. Mas agora que a gente parou pra pensar nisso, ficou ainda mais estranho. Tá, voltando aqui pro episódio, aí tem o Vegemon ficando de saco cheio e pedindo pro Mushmon jogar um cogumelo venenoso, porque aparentemente o Vegemon não consegue finalizar os bebês, esquisito. O Poemon usa as bolhas dele pra mudar a trajetória, ou pelo menos ocultar a visão do Vegemon, não entendi muito bem ali, pra que ele acabe engolindo o cogumelo venenoso. Ele pede o cogumelo com antídoto pro Mushmon, e aí provavelmente tem outra cena bem legal do episódio, que são os Baby brincando de vôlei com o antídoto pra jogar de volta pro Gekomon, cara. Aquela cena ali foi divertida. Mesmo ela sendo bem econômica nos visual. Eu falo que essa foi a terceira coisa que eu gostei do episódio. Tá, aquele foco na Reina e na Prestimon, aquela ideia assim da união deles tudo, e essa deles utilizando esse método assim pra vantagem deles, sabe? Qualquer coisa vale, cara. Qualquer coisa na luta, na guerra vale, tá valendo. Qualquer coisa tá valendo e eles conseguiram fazer valer realmente aqui. Jogando de volta o antídoto pro Gekomon, podia ser a Prestimon na minha opinião, mas beleza, eu acho que o Gekomon já teve KO o suficiente na série. E com isso o Vegemon ele não consegue lutar muito bem ali não. Ele toma um golpe e volta a ser o Nyokimon. E com isso a gente tem a conclusão do episódio. Nossa. Ok, e aí a gente tem a conclusão do episódio com a Glowing Dawn conversando sobre o que diabos acabou de acontecer. E enquanto a gangue do cogumelo tá ali também. E eu concordo totalmente com o Tomoro, cara. O que diabos eles estão fazendo ali? Tipo, tudo bem, o Kyo até fala que todo mundo merece recomeçar a vida do zero, mas Kyo, quem vai ficar no zero daqui a pouco é tu, cara. Como que tu vai manter esses malucos, sendo que você mal consegue manter a Glowing Dawn? E você ainda quer fazer eles trabalhar, pagar eles pra ficar no Nirinso? Eu ia fazer uma piada aqui, cara, que eu não sei se ela traduz muito bem. Vocês já ouviram a expressão em inglês? Turning into a new leaf. Seria isso, se tornar uma folha nova, tá ligado? Porque o tema e tudo, tá? Vegetal, foi lá, essa forma qual que é a forma do Baby mesmo? Nyokimon. É engraçado isso porque, tipo, nesse episódio, quando o Vegemon sai do Sapotama, dessa vez eles mostraram a linha evolutiva completa dele. Foi o Nyokimon, a Tanemon, se não me engano, o Mushmon / Shambomon, não dá pra saber, e depois o Vegemon. Cara, vamos viajar, já que o episódio já foi viajado, foi brisado. Vamos brisar aqui? Vamos viajar? Tá. Olha o Cope, olha o mega Cope pra esse episódio. Essa gangue cogumelo aí, ela vai ser útil na batalha contra a Rose. Beleza, então, minha vez de fazer uma loucura. O nível mega da Rose vai ser um Hydramon, confia. Tem aquilo, pô, ela é uma mulher bonita e tal, que se cuida bastante, se preocupa bastante com a aparência, mas por dentro ela é um dragão horroroso, com uma abertura no peito saindo um líquido esquisito. E realmente, de fato, um episódio brisado, tá? Meio whatever, então a gente tem que contar essa loucura, valeu a pena. Pode deixar. Beleza, o episódio todo é sobre cogumelos, a gente também pode usar nossos cogumelos aqui, então deixa. Aí, tipo, mesmo com tudo isso em mente, cara, no final das contas, eu acho que isso vai ser pro melhor. Acho que vai ser pro melhor da série. Porque eu sinto que os escritores, eles perceberam que o Nirinso, ele atrapalha mais a história do que qualquer coisa. Tipo, o episódio foi bonito, o episódio foi muito legal, falando sobre o sonho do Kyo. Tipo, esse é pra ser o sonho do Kyo e um jeito dele tentar provar pra ele mesmo que ele é uma pessoa melhor. E isso não é algo que você pode simplesmente tirar da história de uma hora pra outra depois que tu apresenta um conceito grande desses. Mas com isso também você sempre vai precisar limitar as aparições do Kyo. E quando ele aparece, você vai ficar se perguntando: cara, o que aconteceu com eles, mano? Coitado deles, vão morrer de fome.
Eu sei disso, porque eu fiquei me perguntando a mesma coisa nos episódios 11 e 12, onde o Kyo tava todo ferrado, eu só esqueci de comentar no vídeo. Então, tipo, agora com a gangue do cogumelo lá, você ameniza esse problema. Eu não acho que soluciona, porque, beleza, tem 3 pessoas ali pra dar repulsa pros bebês, mas mesmo assim, nenhuma dessas 3 pessoas é o Kyo, tá ligado? Já que agora o Kyo ele vai precisar estar mais presente na série e, por extensão, não vai poder dar o repulso dele pros baby, já que ele vai precisar do repulso dele nas batalhas. Eu espero. Cartazes lá do Outros Planetas? Eu tinha essa ideia. Alguém percebeu os cartazes aí? Dos planetas e tudo? É a primeira vez que eles aparecem, mas, tipo, eu acho que também é a primeira vez que eles estão na cozinha do Nirinso, tá ligado? Antes eu tenho a impressão que eles só estavam na sala mesmo. Por que algo específico tá aí? Você tem, os planetas, você conhece, 5 estrelas, que no Japão fica 5 planetas e tudo. Foreshadow pros megas dele, confia. Foreshadow. Não, cara, vou colocar. Eu tô pensando em fazer um bingo pra série desde o começo. Vai ter um tópico no bingo falando episódio 15 de Beat Break vai ser relevante pra série. E com isso a gente tem a prévia. Mano, finalmente, episódio da Arena, let's go! E tem o Granite também. Mentira, eu nem sei. Tem mais cara de ser episódio do Granite do que da Arena. Tudo bem. Não, mas você comparar esta prévia com a prévia anterior, né, pra esse episódio, nossa, um Everest de diferença. Galera, mas aquela parte onde a Wolvermon dá um murro no Alce, cara, aquilo já fez a prévia. Pega de um jeito, cara. Também tem mais coisa interessante na prévia, com o Raito e a Rotaro chegando simplesmente assim no bar da máquina, assim, do nada, tá ligado? Cara, opa, a gente sabe onde vocês estão o tempo todo, entendeu? Ó, toma cuidado aí com a gente. Também toda a narração da prévia, do pessoal preocupado com a Arena, indo atrás dela, eles não conseguiram achar ela por um dia inteiro, e o Kyo fazendo questão de acalmar eles, falando que ele confia na Arena e que ela e a Wolvermon são mais duronas do que realmente parece. E eu quero muito ver isso sendo verdade, viu, cara? Eu quero ver Alce assado no próximo episódio, entendeu? Cara, eu acho que vai acontecer no final desse próximo episódio, tá chegando, vai ser o seguinte. Eu acho que eles vão fazer uma carta, eles vão escrever uma carta. Não, para, chega. Tem teorizando que esse vai ser um episódio de evolução pro Granite. Eu não acho que vai ser o caso, tenho 90% de certeza que não vai ser o caso. Eu já acho que o Granite é forte o suficiente pro nível do pessoal, e o Cheludomon, ele é meio... Os Legend Arms, no geral, são feitos pra ser OP, tá ligado? Então colocar o Cheludomon já acho que seria meio tenso pra série. A gente fica falando bem dele, falando bastante sobre quanto ele tá nem aí pra nada que acontece, tá ligado? A gente gosta dele porque, tipo, ele é só de boa, tá ligado? Mas, tipo, não teve um episódio na série ou nenhuma razão de verdade até agora pra gente gostar dele, tá ligado? Então, eu tenho a impressão que esse próximo episódio vai fazer um trabalho bem pesado pra gente gostar dele. E também dar um respeito no nome da Arena, né? Pelo amor de Deus, tá demorando. Sim. De novo, esse daí é fácil o pior episódio da série, o menos avaliado, que o pessoal menos gostou também. Esse vídeo aqui também acabou sendo mais curto por causa disso. Tem uma pessoa a menos aqui, então os comentários eles também vão ficando mais escassos, e eu tenho a impressão que era o que tinha mais pra falar do episódio mesmo, então meio que foi isso. E mesmo assim, mesmo com esse vídeo aqui mais curto, eu espero que vocês tenham gostado disso. É isso, galera. Valeu qualquer apoio, qualquer crítica, qualquer feedback aí em geral. Valeu. Não, mas qualquer comentário, todo gostei, todo compartilhamento que vocês fazem já me motiva bastante a continuar produzindo conteúdo pro canal e realmente me deixando realmente feliz e realizado como pessoa. É isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar o gostei, se inscrever no canal, compartilhem o vídeo também com quem gosta de Digimon. E até a próxima. Falou! Então, galera, além da cena com a Reina, aquela cena da união e a cena de estratégia que eles usaram, que tal uma piada? Uma piada, vai. Pode fazer uma piada? Manda. Ômega Vegemon. Não!